De volta com o CBN Pautas do Dia, são 11 horas e 35 minutos. Chegou a hora de conversar com ele. Rômulo Pinheiro tá sempre com a gente, direto de Brasília, trazendo as novidades, o que interessa para o Amapá, o que interessa ao estado do Pará, para toda a nossa região norte. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e um forte abraço para Márcia lá em Macapá. Rômulo, muito assunto hoje, hein? A gente começa primeiro com o dia de análise de vetos do Executivo que movimenta o Congresso em Brasília. E que Congresso movimentado, hein, seu Rômulo Pinheiro? Pois é, meu amigo, a gente sabe que todos os anos tem essa corrida muito grande para a liberação de verbas nos tempos de eleições, sejam elas municipais ou estaduais, federais. Mas se aproxima agora o meio do ano, que é o prazo final para a liberação de verbas que os deputados e senadores têm a fazer, e, claro, visando as eleições de outubro municipais, muita gente está nessa apreensão para a liberação das emendas parlamentares que acabam sendo financiadas e decidem até mesmo eleições com um grande número de recursos passados para os municípios, e essas bases eleitorais aqui de Brasília estão fincadas, claro, nas parcerias municipais. Então, há uma corrida muito grande para a liberação. O Congresso aqui colocou no orçamento quase 6 bilhões de reais de repasse de emendas aqui pelo Legislativo. É claro que o Executivo acaba achando excessivo e limitou aí a pelo menos 3 bilhões, que já é muita coisa. O orçamento aí, na verdade, foi proposto 11 bilhões e o governo cortou aí 5 bilhões e 600, ou seja, as cifras são elevadas, a briga é grande. Essa semana, por exemplo, o presidente Lula teve que almoçar, jantar lá no encontro fora da agenda presidencial com Arthur Lira para discutir essas questões que são votadas hoje. É bom lembrar, Max e Márcia, que esses vetos, esse procedimento legislativo funciona da seguinte forma. Então, o Congresso vota uma lei, manda lá para o Executivo analisa e tem o poder de vetar a lei inteira ou parte dessa legislação, e ocorrendo esses vetos voltam, então essa vedação volta lá para o Congresso para reanalisar aquilo que o Executivo decidiu cortar, e tem-se uma nova votação para aprovar ou não esses vetos lá do Executivo. E esse procedimento, enquanto não votado, ele fecha, ele tranca a pauta das outras votações, das outras deliberações lá no Congresso Nacional. Então, a briga é grande para que esses vetos todos sejam analisados hoje, ou pelo menos iniciada a análise desses vetos hoje, para liberar a pauta, mas principalmente, e o olho maior, Max e Márcia, sempre é na questão orçamentária, porque votando esses vetos, autorizando ou negando ou confirmando, nós teremos a definição das emendas. E para muita gente aqui em Brasília, o que importa realmente é isso. Tanto é que houve uma discussão muito grande aqui, o presidente Arthur Lira, aliás, Arthur Lira, sim, Pacheco reclamam, principalmente Lira reclamou muito do ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, reclamou publicamente. Aí o presidente teve que vir a público dizer que não tem nenhum problema com o Congresso. Aí Arthur Lira já recuou da informação que deu, dizendo que realmente não tem nenhum problema. Essas reuniões, esses bastidores da política, sim, sempre revelam aquilo que realmente interessa para os integrantes desses poderes. Então, depois dessas conversas de final de semana, Lira resolveu recuar com a promessa, então, de que haveria uma possível composição, um acordo entre o Poder Executivo e Legislativo para liberar essas verbas num valor menor e, claro, os vetos serão votados nessa sessão conjunta, que há uma previsão para hoje à noite, mas o governo tenta adiar, porque sabe que muitos desses vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a questão das saidinhas dos presos. O presidente vetou parte do texto para incluir como era antigamente, ou seja, como é atualmente,
para incluir a possibilidade dos presos visitarem a família e frequentarem cursos. Nós sabemos aí que há uma grande manifestação no Congresso, e só para relembrar, a sessão é conjunta, viu? Teremos deputados e senadores analisando todas essas pautas. E a gente sabe também que isso depende de muita negociação, depende muito dessa relação boa que tem os representantes do Congresso, do governo lá no Congresso, e principalmente das relações dos ministros do presidente também lá no Congresso. Está muito a cargo de Alexandre Padilha, ele não tem esse trânsito todo lá no Congresso, e o presidente mandou também, deu um recado para que Haddad e Alckmin pudessem compor, pudessem também transitar por ali, para evitar uma derrota maior que o governo já prevê em muitos desses vetos. Aí, Max e Rômulo? Márcia, tá ouvindo? Opa, não, escutam bem? Pode concluir o seu raciocínio, que eu tenho uma pergunta, mas você vai concluir uma parte importante que eu sei. Pode finalizar. E aí, Max, é claro, para finalizar, a gente tem que essas análises desses vetos, em grande parte, se a sessão começar hoje, de fato deve começar, pelo menos mais da metade do governo deve sofrer derrotas significativas. Perfeito. Rapidinho, só para a gente fazer um teste com a Márcia. Márcia, você está ouvindo a gente? Tô ouvindo, Max. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Agora sim, a gente estava com um probleminha, Legal, eu tenho uma perguntinha para o Rômulo. Posso fazer rapidinho? Claro, você manda aqui, Márcia Serrano. Ei, Rômulo, eu imagino que em ano de eleição, né, essas emendas aí, essa galera toda, o Congresso todo está de olho aí na aprovação dessas emendas, porque é um montante enorme, é muito dinheiro. Como diz um colega nosso aqui, é dinheiro que burro não conta. Com certeza. E eu até arrisco mais, Márcia, que nós temos vários bastidores aqui na capital, mas tudo gira em torno dessas emendas. Porque você tem uma ideia, por exemplo, o governo, para tentar uma folga maior de liberação dessas verbas, já está de olho num outro projeto que deve ter tramitação de urgência, que é a recriação do DPVAT. Então, o DPVAT é um seguro obrigatório para acidente de trânsito que foi abolido ali no governo Bolsonaro, e esse seguro obrigatório está aí com um projeto na CCJ para voltar, e voltando em regime de urgência e sendo aprovado, deve dar uma folga aí de 15 bilhões aí a mais para o governo, e desse percentual é que o governo estuda repassar parte para essas emendas. Então, a conta não está fechando por enquanto, muito embora o governo tenha aí algumas perspectivas de composição, e mesmo que isso seja aprovado, que o DPVAT seja aprovado e tenha ampla chance de ser, o governo não deseja passar esse montante de mais de 11 bilhões, que é recorde, nunca foi passado esse valor nessa quantia, nessa monta, e é bom lembrar que existe um histórico grande de escândalos com relação à destinação dessas emendas, muitas levadas, endereçadas para influentes aliados do presidente da Câmara, alguns do Senado, então a discussão é muito grande nesse sentido. Agora, Rômulo, é o seguinte, eu quero que você faça até um comparativo, embora não seja tão fácil, sobre essa flexibilidade, sobre alguns vetos e sobre algumas barreiras, até impostas pelo próprio atual governo, e também uma certa dificuldade para lidar com o centrão e também com a extrema-direita. Comparado com os seus dois primeiros mandatos, do presidente Lula, e depois até comparando com o primeiro mandato e o meio mandato a seguir, né, do então governo Dilma. Hoje nós temos um governo PT, hoje nós temos um Lula mais flexível do que nos dois primeiros mandatos, porque a gente via uma certa resistência, a gente via um empecilho maior, digamos assim, em relação ao governo federal com a oposição. Hoje, pelo menos eu acho que está um pouco mais flexível. Eu queria, embora tenha muitos atritos, mas eu queria te ouvir, porque existe uma diferença entre aquele Lula lá atrás e esse Lula de agora. Se você quiser discordar, fica à vontade. Não, Max, nesse ponto eu não vou discordar não, você tem toda a razão. A diferença é que o momento histórico é totalmente diverso daquele dos governos anteriores. Para você ter uma ideia, Max, por exemplo, o presidente Lula ontem, aliás, a semana passada, discursou dizendo que vai tentar criar uma composição com presidentes e ex-presidentes
do mundo inteiro para combater a ultradireita ou a extrema-direita em caráter mundial. E o presidente alertava no seu discurso de que o momento histórico atual não foi o mesmo, não é o mesmo dos últimos anos, que muitas pessoas ainda não estão, nas palavras do presidente, ainda não estão atentas a esse movimento que a ultradireita faz, a extrema-direita faz no mundo inteiro. Então, hoje, a percepção do governo federal é muito diferente daquela do passado, onde havia ali um contexto de embate, apesar de já polarizado um pouco lá atrás, mas um contexto mais estável da avaliação do governo, mais estável da posição do governo, que hoje não se verifica. Nós temos uma polarização muito grande, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a manifestação, muito embora menos forte do que nos outros tempos, mas ainda tem um componente muito grande a seu dispor, contrário ao presidente. Há um movimento mais organizado, de fato, da extrema-direita hoje, não só no país, mas no mundo inteiro. Então, o presidente, vocês podem acusá-lo de qualquer coisa, a gente pode, né? Mas uma coisa a percepção política que ele tem é muito boa, nesse sentido já tem mais de 40 anos aí e continua com o presidente hoje. Então, você tem que perceber, de certa forma, ele tem essa percepção política das coisas. Agora, o negócio, Max e Márcia, é que a intenção pode ser até boa, e me lembrou até o Hélio dos Anjos. Ele conhece o problema, mas as peças de composição para atacar o problema talvez não sejam muito adequadas. Então, num comparativo aqui futebolístico, se entrou na Série B, talvez com um elenco que precise dar uma melhorada. E o governo federal tem esse problema. Ele percebe a necessidade de compor com o Centrão, ele percebe a necessidade de ter essas alianças mais fortes, mas o time que ele está escalando ele não está, como diria aí no futebol, azeitado. Alexandre Padilha, por exemplo, não tem uma relação boa, ele não tem entradas aqui no Congresso, o diálogo é difícil e isso acaba atrapalhando sim as relações institucionais. Lembrar que o ministro Alexandre Padilha é ministro das Relações Institucionais, ou seja, o trabalho dele é exatamente ter uma relação boa com os outros órgãos institucionais, os outros poderes. Isso não vem acontecendo. Os deputados reclamam de acordos celebrados com o ministro não cumpridos, os deputados reclamam, os senadores reclamam que as emendas, o tempo das emendas não foi respeitado, ou seja, está demorando para chegar a emenda lá no seu empenho e, consequentemente, a sua utilização, a sua liberação. Então, a ideia, sim, Max, é uma composição, é uma flexibilização, mas o presidente ainda peca na escolha dessas peças para conseguir esse objetivo. Até o momento, não tem dado tão certo assim. Bom, deixa eu ver que horas tem aqui. Já são 11h48. Rômulo, você fica com a gente para ficarmos aqui... ficar com a gente para ficarmos foi ótimo. Você fica com a gente até o próximo bloco, agora sim. Tá bom, Rômulo? Com certeza. Então pronto, fechado, Márcia? Fechado, vamos lá. Então pronto, 11h48, intervalo, a gente volta já. CBN, pautas do dia. De volta com pautas do dia, agora com a reta final do programa. Já são 11h51. A gente continua conversando com Rômulo Pinheiro, com a nossa conexão direto com a capital federal, assuntos que interessam a nossa região, Pará, Amapá, enfim. Rômulo, a gente volta agora para conversar sobre a mobilização indígena em Brasília, que está pressionando contra o marco temporal. O marco temporal virou novela, Rômulo. E uma novela de difícil acompanhamento pelas pessoas que se interessam pelo assunto, porque nós temos, então, num passado bem recente, a aprovação de uma lei, incluindo uma data limite para a verificação ou não dos povos originários no reconhecimento das suas terras, e aí ficou definido como a data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, e aí a quem não conseguiu provar que até essa data era ou estava naquelas terras não teria mais direito à demarcação. Isso virou debate de lei e o Supremo Tribunal Federal, ano passado, derrubou essa tese, depois de muita polêmica, ou seja, não se precisa mais, ou pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal, não existe um marco, ou seja, uma data em que eu possa, a partir de então, somente a partir dela, ou anterior a ela, discutir se uma comunidade de povos originários tem direito ou não à demarcação de terras. Então,
A tese hoje é: cada caso é um caso, tem que ser analisado pelo judiciário se a comunidade originária ali tem direito à manutenção daquela terra ou não. E o Congresso Nacional, numa verdadeira demonstração de imposição das bancadas ruralistas, fez valer a aprovação de legislação, incluindo 5 de outubro de 88 como marco temporal para análise e demarcação de terras indígenas. Ou seja, a lei está prevendo que aqueles que não somente terão possibilidade de demarcação de terras que puderem comprovar até essa data, para frente já não mais, excluindo-se todo o contexto histórico de expulsão dessas comunidades originárias de suas terras antes e depois da Constituição Federal. Mas assim foi decidido, a lei foi promulgada e começou a ser discutida no Congresso Nacional, aliás, no Supremo, que, na verdade, já reconhecia o contrário. Então, é por isso que é difícil acompanhar essa novela, porque o Supremo já havia dito que essa tese não deveria passar e o Congresso criou a legislação exatamente nessa tese que o Supremo disse que não pode passar. E aí a comunidade indígena novamente está discutindo essa legislação aqui no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal, e se mobilizou desde segunda-feira. Aqui a cidade ali, a área central da cidade está tomada pelas comunidades de povos originários, pressionando contra o chamado marco temporal. E Max e Márcia, vejam só a situação. Acabou se agravando mais ainda essa circunstância porque o ministro Gilmar Mendes, ao analisar o caso, na verdade, ele deveria mandar para o plenário, mas enfim, ao analisar o caso em caráter preliminar, decidiu marcar uma audiência ou uma sessão de conciliação entre as partes, ou seja, os lados que estão discutindo essa questão, o que desagradou profundamente a comunidade dos povos originários, porque uma vez que se marca uma audiência para tentar um acordo, está se pondo claramente que se imagina que a parte contrária tenha algum direito para ser feito um acordo. E a comunidade indígena entende que não, que a lei, que o STF já decidiu que a tese do marco temporal não pode valer, não tem efetividade, contrariamente ao que diz a legislação aprovada pelo Congresso. Então, a comunidade indígena deseja, na verdade, é a confirmação da decisão anterior do Supremo que decretou ao afastamento dessa tese do marco temporal. E aí, quando o ministro Gilmar Mendes vai e faz uma sessão de conciliação, ou propõe, suspende todas as ações que estão discutindo essa lei nova no Congresso, ele suspendeu, não deixei claro, mas vou deixar mais claro ainda. Gilmar Mendes, ao fazer essa sessão, ou ao propor essa sessão de conciliação, ele suspendeu todas as ações que discutiam a invalidade da lei aprovada no Congresso que criava um marco temporal. Isso revoltou profundamente a comunidade que ainda está acampada na cidade, promove aí uma série de pressões lá no próprio Supremo e também no Congresso Nacional. É bom lembrar que no início da semana o presidente Lula assinou decretos de demarcação de terras indígenas, isso agradou a comunidade. Por outro lado, quando na segunda-feira Gilmar Mendes suspendeu todas as ações que rediscutiam o marco temporal, desagradou novamente a comunidade dos povos originários. E aí é uma novela muito grande, porque o Congresso cria uma legislação já sabendo que a tese estava afirmada pelo STF em sentido contrário, e volta-se aquela questão, aquela polarização que tanto prejudica a sociedade nossa e principalmente as comunidades de povos originários. Porque a ideia é criar segurança jurídica, Max e Márcia. No entanto, ao tentar criar segurança jurídica, criando uma data para começar a discutir demarcação, acaba ignorando o direito de muitos povos que foram expulsos de suas terras antes e depois dessa data de 5 de outubro de 1988. É uma novela realmente complexa de acompanhar. Eu espero ter explicado razoavelmente bem, porque realmente é difícil entender tudo isso. Márcia queria falar, né, Márcia? Não, eu só queria dizer que parte desse projeto foi vetado, né, pelo presidente Lula, e aí esse veto caiu, os parlamentares, né, vetaram o veto aí, e como você disse, é uma novela que parece não ter fim.
E só para lembrar também que, além dessas reivindicações aí, né, sobre o marco temporal, os indígenas também, eles estão denunciando aí atos de violência, né, contra os povos originários. Aí já foram assassinados no Brasil, desde a edição da lei que instituiu o marco temporal, 6 lideranças indígenas em todo o país. Então, eles também estão reivindicando aí, né, que as autoridades façam alguma coisa a respeito disso, né? E aí, Márcia, isso acaba retornando para o nosso assunto diante do intervalo, ou seja, esses vetos também, para você ter uma ideia, tanto são difíceis de discussão aqui, que o Congresso vota hoje vetos até do ex-presidente Jair Bolsonaro, vetos aí de 2022, ou seja, com relação a desvio a despacho gratuito de bagagem, ou seja, o trâmite no Congresso Nacional é muito demorado, é muito lento, tem muitas lideranças aqui que são totalmente contraditórias, são grupos políticos que, apesar de ter o nome Centrão e as pessoas acham que é uma coisa só, não é uma coisa só. Ali dentro tem uma gama de outros subgrupos com interesses diferenciados, diversos. Então, para discutir a questão do direito dos povos originários num contexto com o Congresso Nacional, a luta é muito grande para garantir o mínimo necessário para que essas comunidades possam, então, ter seus direitos reivindicados e reconhecidos. Notem, aqui não há uma advocacia pró-povos originários. O que a gente está discutindo aqui é a possibilidade deles discutirem isso na justiça, porque com a aprovação do marco, eles não poderão mais sequer discutir essa possibilidade. Então, se terão direito ou não, é necessário que deixe eles chegarem até o Supremo Tribunal Federal para tentar discutir, ou a Justiça para tentar discutir o que não vem acontecendo, sabe, se o marco temporal for aprovado. Se for aprovado. E será que vai, dessa vez, alguma decisão vai ser tomada ou ainda vai ficar nesse morde-a-sopra, Rômulo? É loteria, porque depois dessa decisão de Gilmar Mendes suspender os trâmites das ações, vai ter muito jogo político para tentar fazer um acordo para analisar esse marco temporal. E aí, meu amigo Max, Márcia, é imprevisível que a política aqui na capital pode produzir nesse sentido. Rômulo Pinheiro, obrigado, viu, pela participação. Ótima quarta, legal sempre conversar com você, tá bom? E até semana que vem. Forte abraço, meus amigos. Tchau e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília com a CBN Amazônia.